Olá, boa tarde. Boa tarde, meus amores. Falando juntinhos por aqui para receber você com muito amor, com mais um Entre Família feito com muito carinho, não é, Binal? Verdade. Bom demais estar juntinho com você na tela da TV Novo Tempo para podermos crescer juntos, né? Crescermos juntos em vários aspectos da vida, porque o Entre Família está aqui para isso, para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente melhorar em algumas áreas que estão ali precisando, né, de um crescimentozinho. E hoje, Darleide, falar sobre trabalho informal e seus desafios, e até mesmo para quem está querendo ingressar nessa área de trabalho informal também, ou melhor, não que esteja querendo, mas uma necessidade puxou, ou mesmo, eu cansei de ser CLT e quero abrir meu próprio negócio, viver da minha arte. Verdade, mas a informalidade tem de fato os seus desafios e muitos dos brasileiros não vivem na informalidade por querer, mas muitas vezes porque foram empurrados para esse lugar. E muitas vezes nós vamos desconsiderando isso por pensar que é um empreendedorismo, mas é diferente de um empreendedorismo em que se lance numa plataforma que tem lá uma estrutura em busca do seu sucesso profissional. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso, que é uma realidade presente, e temos especialista com a gente, a Laura Pacheco, é economista, e essa conversa vai ser de alto nível. Verdade, conversa boa demais, que inclusive tem alguém que vai contar pra gente um pouco da vida dele, né, dos desafios enfrentados. A gente vai conhecer a história de fé e confiança em Deus também, que é do Tiago. O Tiago que após perder o seu emprego, buscando novas oportunidades ali de trabalho, encontrou no trabalho informal uma ótima renda para sua família e vem buscando aí, através desse sustento, manter a sua família. Você vai conhecer uma história muito bonita aí do Tiago também, tá bom? O que mais? Muito bem, tem Josemara Maia com mais info no programa de hoje, tem a sua interação, porque é sempre muito bem-vinda, né? Verdade. E naquele momento na prática da rede, hoje, fica esperto e junto com a gente aí, viu? O que eu quero fazer versus o que tem que ser feito dentro dessa questão aí do trabalho. Sabe aquelas metas que você precisa alcançar, aqueles pontos que precisa crescer, né? Onde eu quero chegar e o que precisa ser feito para chegar até onde eu quero. Legal, né? Verdade. Fica com a gente. Muito bom, meus amores. Pausa bem rapidinho. Já estamos de volta com você porque já começou o seu Entre Família. É o seu melhor programa, das 2h30 às 4h, chegando aqui na TV Novo Tempo. Somos nós, Abinal Júnior e Darleide Alves, juntinhos com você, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade e importância, né, Dadá? Claro que somos um trio. E hoje estamos em dupla. Falta Robson Aleixo, pastor, que está aqui com a gente ao longo destes últimos 2 anos. Quase, já estamos caminhando daqui a pouquinho para 3 anos. Passou de 2. Em setembro fez 2 anos que a gente tá junto nesse trio, coisa boa, né? E é legal até ver o feedback das pessoas dizendo, puxa, que legal, né? Interação. Sabe o que eu gosto quando elas comentam? De que dá para perceber que nós somos amigos, que a gente se gosta, então a gente tá assim, atuando muito brincadeira. A gente é mesmo. A atuação tá dando certo. A gente se gosta de verdade. Como a gente gosta da sua companhia por aqui também. Muito obrigada por essa sintonia de todos os dias, com a Novo Tempo, com o Entre Família, com os demais programas, o Vida e Saúde que vem na sequência. É bom demais fazermos esse time de apresentadores, produtores, rádio, televisão, internet, todo mundo juntinho para oferecer a você sempre o melhor conteúdo e ainda queremos mais. Vamos à pergunta do dia, Binal. Bora lá então, perguntinha para você já mandar aí no nosso WhatsApp. Você tem ou já teve um trabalho informal? Como foi essa experiência? Qual foi a área de atuação? Conta pra gente aí se você tem ou já teve um trabalho informal, como foi esse momento aí na sua vida? Esse trabalho informal vai se caracterizar inicialmente, principalmente, por não ter a famosa carteira de trabalho assinada, né? Isso, ou quem sabe até CLT. Aquele CNPJ também do MEI, né? Porque tem essa modalidade. MEI Como é que significa o MEI mesmo? Vamos fazer o seguinte. Microempreendedor individual, verdade. Vamos perguntar daqui a pouquinho tudo para Laura Pacheco, que é economista. Então, as nossas dúvidas e as suas nós vamos tirando ao longo do programa, porque essa é a dúvidas ideia, também, né? viu? Manda aí suas perguntas, tá Lá bom? no 983 150249, não é, Josemara? Falamos certinho?
que lindos! Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Como que você está? Hoje, no nosso Momento Mais Info, vamos falar sobre quais são os direitos que amparam o trabalhador informal, mas só depois da vinheta. De acordo com dados recentes do IBGE, quase 40 milhões de pessoas no Brasil trabalham sem carteira assinada ou fora das formas tradicionais de contratação. E nem todas estão se preparando para o futuro. Mas será que esse trabalhador tem alguma proteção garantida por lei? Para saber sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Paula Kozlop, especialista em direito previdenciário. Paula, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Paula, Eu que agradeço. começar aqui, mesmo sem registro em carteira, o trabalhador informal tem algum tipo de direito garantido por lei? Não, trabalhador informal, ele não tem ali os direitos, né, garantidos. O que ele tem seriam os benefícios assistenciais, né, se a renda dele for baixa, que seria o Bolsa Família, dependendo do caso, o benefício de prestação continuada, o LOAS. Mas, no mais, ele tem que tentar ali buscar recolher para o INSS, sabe? Fazer os recolhimentos previdenciários para ele ter direito ali ao auxílio-doença, uma aposentadoria futura, até mesmo na falta dele, deixar uma pensão por morte, até mesmo pensando nas mulheres, as mães, né? Ter direito ao salário maternidade. Então, o que o trabalhador informal deve pensar é, sim, regularizar as contribuições junto ao INSS, vendo dentro das possibilidades dele no qual categoria se enquadraria para fazer as contribuições para o INSS, né? Tentar ali buscar algo de recolher mesmo para a Previdência. Então, só para reforçar aqui, então, com a falta de formalização, ela impacta a aposentadoria e o acesso também a benefícios como o auxílio-doença ou licença-maternidade. É necessário ter uma contribuição, não tem jeito, não tem como fugir. Sim, sim. O INSS até ele tem algumas categorias que as contribuições elas acabam sendo menores. Né, foi falado inicialmente a respeito do MEI, que é uma forma de quem precisa ali emitir nota fiscal, que acaba formalizando o trabalho, e a contribuição para o INSS é uma contribuição pequena, chega ali nos 5%, até mesmo quem está desempregado, mas quer ter essa proteção junto ao INSS, pode recolher como facultativo, e tem o plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, que pode ali todo mês recolher, sabe, para realmente ter essa proteção, porque a gente está trabalhando, precisa colocar o pão, né, dentro de casa, mas lá no futuro acaba prejudicando. Então, desde já precisaria sim pensar, fazer essa contribuição, fazer a inscrição junto ao INSS e recolher para ter aí essa seguridade, sabe? Porque a gente vê muita gente que ou sofreu um acidente, ou se machucou, não pode trabalhar e fica desamparado. Então, o INSS, ele acaba protegendo esses trabalhadores de certa forma ali, que vem contribuindo, e ele protege. Uhum. E para quem já atua no mercado de trabalho como CLT e aí usa o trabalho informal para conseguir uma renda extra, qual o impacto? Tem como ter essa flexibilidade tranquilo, sem se preocupar? Toda atividade, ela precisa ter a contribuição para o INSS. Então, quem trabalha, está registrado, CLT, contribui. Se ele acaba não recolhendo ali no teto da Previdência, ele nessa outra atividade, segunda atividade, ele pode também efetuar os recolhimentos, que numa futura aposentadoria, essas contribuições, elas não serão perdidas, elas serão ali somadas ao que ele vem recolhendo como CLT, para essa futura aposentadoria. Então, até mesmo o trabalhador que faz essa renda extra,
é interessante ele fazer o recolhimento, né, porque se torna um contribuinte obrigatório para junto à Previdência Social, e essa contribuição lá no futuro ela vai ser somada na aposentadoria dele, vai entrar para o cálculo ali do benefício dele. Maravilha, obrigada, Paula, pelas informações. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, excelente tarde. Maravilha. É bom ficar atento, então, viu? Prestar atenção. Chega um momento, tem auxílio-doença, auxílio-maternidade, não contribui e dá dor de cabeça. Então, dá uma olhadinha, vê como que você pode fazer todo esse processo para evitar confusão. Chega no momento, auxílio-doença, não tem como trabalhar e não tem renda, aí complica a situação. Verdade. Meu pai mesmo, ele por muito tempo trabalhou dessa forma informal, né? E a gente sempre tentando ajudar ele, incentivar a pagar o INSS, porque caso viesse a adoecer, como é que ficaria a renda da família comprometida? E tendo esse apoio do INSS, pagando certinho ali, né, as guias do INSS, já tem esse suporte. Então é uma excelente dica mesmo, viu, Jô? Trazida por vocês aí, porque é fundamental. E o valor é pequeno, é um valor baixo, mas que no momento, o valor da parcela, né? É baixo, mas que no momento de necessidade, o que vem pode ajudar e muito uma família que ficaria totalmente sem renda se tem só um provedor. E aí adoece, sofre algum tipo de acidente, complica demais, né? Vem sempre aquele pensamento, não vai dar tudo certo, isso não vai acontecer comigo. Não vou adoecer. Quando acontece, fica complicado, é bom já cuidar, ficar pensando um pouco mais no futuro, tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui, um beijão pra você aí de casa, um beijão pra vocês também, e como sempre, um excelente programa. Tchau, tchau. Valeu, Jô, obrigado. Querida, Deus te abençoe. Vamos agora receber a Laura Pacheco, que é economista, é CEO do Instituto Brasileiro de Finanças e especialista em planejamento e educação financeira. Laura, vem cá, Laura, para a gente conversar, para você tirar mais outras dúvidas, para nos ajudar a pensar sobre esse universo da informalidade no Brasil. Como vai você? Tudo bem? Fique à vontade. E a gente até começa. Boa tarde, Laura. Boa tarde. A Laura que vem de uma região do Brasil aí, que você adora. Agora tá morando em São Paulo, né, Laura? Eu moro em São Paulo. Mas era de Florianópolis. Isso mesmo. Fico lá e cá, na verdade. Isso mesmo. Com saudade de lá, viu? Trabalho. Manda abraço pro povo de lá também, tá bom? Com certeza, pode deixar. Ô, Laura, quais são as principais causas de tantos, a gente até viu nos números ali, né, de trabalhos informais, o porquê de ter aumentado tanto? Bom, ninguém acorda pensando, vou fazer um trabalho informal. Ninguém acorda pensando nisso. Acorda pensando em quê? Como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar conta aqui das minhas contas da casa? Como que eu vou dar conta aqui das contas da minha família? E vai buscar arrumar um serviço. Muitas vezes é nessa expressão mesmo que se busca. Porém, por haver a falta também de educação financeira, eu levanto muito a bandeira da educação financeira, pensando também de que quando somos educados financeiramente, a gente questiona essas questões da estrutura da renda, da informalidade. Então, por só apenas buscar suprir aquela necessidade, a pessoa vai buscar aquilo que dá o dinheiro mais rápido e ela muitas vezes pensar em formalização, entender que existem formas de se formalizar, acaba sendo algo até distante. E as informações, mesmo que elas estejam disponíveis até gratuitamente, infelizmente não são acessadas por boa parte da população. Verdade. A questão socioeconômica do país também é um fator que aparece para essas 40 milhões de pessoas na informalidade. Obviamente, a gente vai encontrar um grupo que, de alguma forma, pensou em empreender, pensou no outro caminho, pode ter dado certo ou não, mas há também aqueles que olharam à volta, como numa das histórias que nós veremos aqui hoje, de que assim, foi por falta de um trabalho formal, foi por falta de ser outra vez inserido nesse mercado de trabalho formal. Também tem essa situação no país, né? Nós temos, e a gente pode construir até cenários para entender diferentes situações. Nós temos aqui a situação daquela família que não consegue a renda necessária para poder suprir as suas necessidades mensais. Até porque a gente fazendo uma análise do custo de vida da população,
olhando ali os dados relacionados à cesta básica, à renda que seria justa mensal para uma família poder viver bem, suprindo as suas necessidades, a gente pode ver que, fazendo uma comparação do que é o necessário e o que é a realidade da família brasileira, existe uma distância muito grande. Então, de fato, olhando em dados, a família brasileira, ela dá nó em pingo d'água. Para fazer a conta fechar. Então, a informalidade, ela acaba sendo buscada para isso também. Mas, além disso também, existe aquele medo de perder as assistências que são recebidas, então eu não vou buscar me formalizar, eu não quero nem buscar uma formalização, justamente porque eu recebo uma assistência, que como um direito, porque eu não tenho um trabalho formal. E aí, se eu me formalizar, eu vou perder essa assistência. Só que aí, para mim, vai fazer muita diferença na minha conta do mês. Então, isso também acontece e muitas vezes vão até julgar moralmente essas pessoas. Só que, de fato, é muito desafiador ela conseguir fazer a conta do mês fechar. Então, ela não se formaliza propositalmente porque ela tem medo de perder a assistência, sendo que, às vezes, se ela se formalizasse, ela conseguiria prosperar muito mais. Então, ela não consegue pensar nesse cenário também. Uma dessas assistências, ou a principal delas que nós temos no Brasil, é o Bolsa Família, por exemplo, né? O Bolsa Família, por exemplo. Existem algumas famílias das quais, se fosse botar ali na conta, teoricamente não deveriam ser beneficiárias, elas acabam sendo, tanto que existe uma fiscalização que é feita para ver se de fato aquela família segue sendo em necessidade de ser assistida, realmente há necessidade de receber assistência, é isso mesmo. Então tem esses dois cenários, a necessidade de simplesmente buscar para poder suprir as necessidades e não pensar na formalização. Existe a não formalização proposital também. E existe também a não formalização proposital por ter o medo de ter que pagar imposto de renda, por ter receios de, eu vou ter que dar uma contribuição para o governo e eu não sei para onde vai. Mas isso, volto a dizer, não é um erro moral, não é que a pessoa seja desonesta. É realmente a questão da orientação, da visão que ela tem frente à forma com que ela pode buscar a renda familiar. Então, é esse movimento que a gente vê da população. Às vezes é até por insegurança que a pessoa não busca se formalizar. E o desemprego também aparece aí. Pessoas desempregadas estão aí nesse contexto, né? Existe sim a questão do desemprego, pessoas que perdem o emprego, pessoas que não conseguem oportunidades de emprego ou que também as oportunidades que aparecem não valem a pena. Vale mais a pena eu fazer um serviço aqui, outro ali, mas mesmo nesse cenário, ela poderia buscar uma formalização para que ela pelo menos fizesse por conta própria ali, abrisse ali o seu registro como um microempreendedor individual, pelo menos ela ia ter uma contribuição mínima ali para o INSS, ela estaria amparada de alguma forma, não seria essa informalidade assim tão expressiva como é que apenas ganha o dinheiro ali e ela não forma nenhum tipo de reserva, não tem nenhum tipo de segurança para o caso de imprevistos. E imprevistos, eles não podem acontecer, eles vão acontecer. E quando acontece, e não tem, né, aquela base, aquela gordurinha que a gente chama, né, para poder queimar, vai desestrutura tudo. E você tocou num ponto aqui, Laura, muito importante, que acredito seja a realidade de muitos brasileiros, que é chegar ao final do mês fechando as contas ali, né, com o que é de entrada, com o que são as saídas, os gastos. E aproveito para trazer uma dica para você que está em casa aí e nessa preocupação, perdendo o sono em alguns momentos, e agora? Não está batendo a conta. Até para quem está empregado nesse momento e pensa, puxa vida, a entrada é menor do que a saída. O que eu faço? Preciso de uma rendinha extra, preciso de alguma coisa, preciso de uma solução aí para a minha vida financeira. E olha só, deixa eu aproveitar e te trazer essa super dica que é a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse material que é sensacional, preparado por alguém que conhece do assunto, pastor Antônio Tostes, ele que é educador financeiro, preparou esse material com todo carinho para você. E nesse material você vai entender como sair do vermelho, manter as contas em dia, vai entender também sobre
aquela planilhazinha que a gente precisa ter do que a gente tem de gastos, do que a gente tem de entradas. Tem uma planilha nesse material que vai te ajudar muito bem a ir colocando tudo bem certinho ali na ponta do lápis. E outro ponto aqui que eu comentei, né, que a conta não está chegando, não está batendo no final do mês, quer ter aquela rendinha extra também, sabe aquele bolo gostoso que você faz e todo mundo elogia? Ou quem sabe aqueles pães, o pão caseiro, aquele cheirinho que a vizinhança toda já fica, uau, a Dona Maria fez aquele pãozinho, será que vai ter um pedacinho para mim? Que tal vender, né? Aproveitar e fazer isso também uma renda para complementar a sua renda de casa ou quem sabe até um dia chegar a ser uma renda principal, tendo aí a formalização também, como a gente está trazendo aqui de alguns pontos. Enfim, gente, muitas dicas na revista Educação Financeira à luz da Bíblia, que eu tenho certeza de que vai te ajudar, como já tem ajudado muita gente, que inclusive manda pra gente aqui, ó, no nosso WhatsApp, a gente joga no telão, pessoas que já foram beneficiadas através desse material que a gente quer enviar para você. Abinal, gostei, preciso desse material, mas não tenho dinheiro para comprar agora uma revista para investir em um material tão bom quanto esse. Mas escuta a boa notícia aqui, você não precisa pagar nada. Como assim? Pois é, não precisa pagar para receber esse material na sua casa. Ah, então o frete? Não, nem o frete. Sabe por quê? Nós temos pessoas que já pagaram para que você receba esse material gratuitamente na sua casa. E não tem pegadinha, não tem, depois você paga isso, aquilo, não tem. Tá duvidando? Então manda mensagem pra gente agora no WhatsApp 12982444449. Milhares de pessoas já pediram, já receberam gratuitamente. E se você não pediu ainda, faça a prova aí, faz o teste. Duvido que é de graça, então manda mensagem agora pra gente, tá? 12982444449. Conversa com a nossa equipe, faz o seu cadastro e a gente envia pra você esse material completíssimo. Beleza? Combinado? E Laura, é um assunto que todo mundo precisa saber, como você bem comentou, né? Essa questão de finanças, educação financeira, que deveria ser uma matéria nas escolas, né? Educação financeira, porque às vezes vem de um lar desestruturado, que não tem... não é nem desestruturado, às vezes é mesmo não uma é um falta assunto de família. E é só a sobrevivência. Entrou, é para pagar isso, aquilo, comida, pronto. Então, sempre naquele modo de sobrevivência, cresce num lar desse jeito, então vai com aquela mentalidade, a sobrevivência, e não pensa em outros pontos, né? Nossa, isso aí é um tema que é muito positivo ter trazido até aqui, pelo fato de não mais tratar o dinheiro como algo ruim, como se fosse algo que a gente cria assim, bota o dinheiro num lugar que não é o lugar dele, sendo que ele foi uma ferramenta criada para facilitar a nossa vida. É isso que é o dinheiro. Ele foi feito para nos ajudar a facilitar as relações de troca e facilitar também as reservas. A gente poder, ao invés de eu ter que usar tudo hoje, eu posso guardar pensando no futuro. É para isso que foi inventado o dinheiro. E esse movimento é tão interessante, que foi natural na evolução que a gente foi tendo, né, como sociedade. Naturalmente a gente foi buscando facilitar essas trocas para ter uma vida melhor. Então, na evolução aqui da nossa sociedade, das cidades, da tecnologia, de a gente ter hoje esse estúdio tão bem estruturado, isso tudo foi possível porque foi inventado o dinheiro, que foi uma forma mais fácil de fazer as trocas. E enquanto estivermos vivos, vamos ter que nos relacionar com o dinheiro. Ele é uma ferramenta, então é muito importante nós adquirirmos boas práticas de se relacionar com isso e ser tratado, sim, no assunto de família, entendendo que o orçamento da família tem um limite, que nós precisamos nos apoiar em valores. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que nós já temos, ao invés de só olhar para aquilo que nós não temos. Então, valorizar aquilo que a gente já tem é um grande segredo para nós buscarmos ser felizes ali com as nossas famílias. Até porque, isso até inclusive é de um estudo de um economista, de que a nossa felicidade, a vida que a gente experimenta, ela é muito associada a onde nós direcionamos a nossa atenção. Então, se eu destino muita atenção àquilo que falta, aquilo que eu não tenho ainda, eu vou talvez até
querer ser mais consumista, achar que consumir vai me trazer felicidade, quando não é isso. É estarmos aqui, nós estamos vivos, com saúde. Isso já é muita riqueza que deveríamos reconhecer. Gratidão constante, né? Com certeza. E principalmente daquilo que dinheiro não compra. É daquilo que a gente tem e não depende do dinheiro em si. Sabe, a Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas se apressam em pensar que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a palavra não diz sobre o dinheiro, ela vai dizer sobre o amor, o apego, o que desencadeia muitas vezes ganância, o que desencadeia a partir do nosso egoísmo uma falta em como se relacionar com a moeda, que atende necessidades nossas do dia a dia, mas o amor, o apego, essa angústia que muitas vezes se dá, o fato de ter, quando não alcança o seu fim, é que aí reside a nossa angústia, muita de ter dor. muito ou pouco, né? Ricos ou pobres. Exato. Pode ter esse apego muito grande, né? Exatamente, Binal. Vamos para o intervalo. Na volta nós vamos conhecer o Pedro. Ele vai contar como foi e Tiago. como tem sido... Tiago, perdão. Tiago, como tem sido essa experiência de informalidade, como começou, quais os desafios, vamos nos enxergar nele em muitas das situações vividas ali do outro lado também. Nós já esperamos você por aqui, até já. Meus amores, a conversa de hoje é sobre informalidade no trabalho. Essa é a sua realidade? É alguém aí pertinho de você? Você um dia abriu mão de ser CLT, de ter registro? Você abriu mão de ser formalmente reconhecido como trabalhador no sentido dos benefícios, dos ganhos que isso inclui? Por algum motivo ou outro, conta pra gente, queremos a sua participação no programa de hoje. E agora nós vamos ouvir ali da história daquele que eu estava chamando toda hora de Pedro. Pedro, Tiago e João no barquinho é a musiquinha, né? É que tem Pedros aqui, tem João, mas ali é o Tiago que está com você, né, Binal? É verdade, hein? Eu tô aqui nesse momento para trazer um pouco da história do Tiago, essa história de vida, né? História de perseverança, de fé e até mesmo aquele senso, eu preciso manter a minha família, o sustento da minha família, entendendo que Deus também é o nosso principal provedor, né? Tiago, que prazer estar contigo aqui, meu amigo. Prazer, Abinal, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde, obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para estar com a gente aqui, para contar um pouco da sua história, viu, Tiago? Sua história que vou deixar que você mesmo conte pra gente. Como é que tudo começou até chegar nesse ponto de você tá no semáforo vendendo as trufas para trazer o sustento para a família? Ok. Bom, tudo começou quando eu fiquei desempregado, né? E aí eu comecei a trabalhar de Uber por aplicativo e fiquei um bom tempo assim. Aí de repente, não sei o que aconteceu, eles me desligaram da plataforma e aí eu não tinha muito o que fazer. Aí eu comecei a entregar currículos, né, em várias empresas e nada de nenhuma chamar. As contas vão chegando, as coisas vão apertando, né? E aí eu lembrei que muito tempo atrás eu fazia umas trufas para minha esposa vender, para ajudar lá na igreja com as crianças e tal. E ela vendia tudo. Aí eu falei, rapaz... O pessoal gostava das trufas. Aí eu lembrei disso, né? Eu, orando a Deus, pedindo a Deus uma direção, o que fazer, né? E aí eu lembrei dessas trufas. Aí eu falei, rapaz, eu tenho uma família para sustentar, tenho 3 filhos, então eu tenho que ir para cima de alguma coisa. E aí eu comecei a fazer as trufas, aí embalei, eu falei, e agora, para onde que eu vou? Aí eu falei, eu estava começando a rodar aqui em Jacareí com o carro, eu lembrei, falei, tem um semáforo ali que eu não vejo ninguém vendendo. Eu vou fazer um teste lá, né? Aí peguei as trufas e vim. Pus numa cestinha pequenininha, aí trouxe, na época era bem pequenininha a cestinha, né? Hoje ela tá grandona, a pessoa de casa tá vendo aí, ó. E que bonitas trufas, viu? Eu daqui a pouco vou até experimentar. Não, vou experimentar já, viu? Não pode, né, produção? Já abri, já peguei, né? Pode contar a história aí, viu? E aí eu a gente já vai... vim, trouxe as trufas e aí, naquela hora bateu a vergonha, a timidez, o medo, a insegurança, né, de estar ali naquele farol. Mas eu falei, bom, aí eu comecei a lembrar, né, tenho que fazer acontecer. Aí comecei, batia nos vidros, muitos fechavam o vidro no começo, né, e aquela sensação, eu falei, meu Deus, e agora? Mas tinha que batalhar, aí comecei. Persistir, né? Fui, aí chegou uma moça, comprou.
Aí eu, opa, glória a Deus, compraram. Aí continuei vendendo e tal. Aí no outro dia, mesma coisa. Aí no outro dia já foi mais difícil, não estava conseguindo vender, aquela insegurança. As pessoas ficam com um pouco de medo, né? Às vezes não te conhecem. Abrir a janela do carro. Assemelha você a algum tipo de bandido, alguma coisa assim. E até você estar ali e mostrar que você não é, que você é assim um pai de família que está ali buscando o seu sustento para sua família, demorou uns dias, né? Teve dias até de pensar em desistir. E aí, conforme foi indo, passou uma outra pessoa, comprou, parou o carro. Aí olhou para mim assim e falou, posso falar um negócio para você? Eu falei, sim. Aí ela, ó, eu voltei aqui, Deus mandou te dizer para você não desistir. Puxa. Deus levanta grandes pessoas de lugares impróprios. Aí eu falei, meu Deus, é forte. E continuei. Aí ela foi, naquele dia ela até me abençoou, comprou 3 trufas, me deu até um valor a mais. E aquilo já me deu uma alegria, uma esperança, né? Sim. Aí eu falei, vamos continuar. E aí foi indo, sempre pessoas passando. E aí começou a mudar todo o cenário. As pessoas já começavam a me conhecer, aí já comprava mais trufa, gostava do produto, então vinham, buscava mais. Então, foi indo. Você quer dizer que já foi Rapaz. montando uma clientela, né? É. Mesmo no Sim, Farol, foi montando uma... Eu já passei várias vezes, mas infelizmente eu quase nunca... Eu comprei, eu acho que uma vez com você, porque eu quase não como chocolate, assim, não é do meu dia a dia. Desculpa, viu? Imagina. Mas não foi desconfiando das suas trufas. Delícia. Obrigado. Sensacional. Agora até, Laura, a gente vendo aqui um pouco da história do Tiago, a gente entende a realidade de muitos brasileiros, muitas pessoas nesse momento, em que muitas vezes se vê numa situação. A princípio ele até comentou aqui, né? As trufas que fazia lá no passado era uma renda extra que ele fazia para sua família, para sua esposa, para trazer uma renda extra para a família. E que em um determinado momento ficou sem o emprego e se tornou a renda principal da família. Qual que é a importância de a gente ter uma segunda renda ou saber fazer algo a mais também, caso uma emergência aconteça? É importantíssimo pelo fato de que, na hora que a coisa aperta, a gente tem que buscar uma solução. E volto sempre a trazer, né? De a gente conseguir encontrar mecanismos de buscar por que não se formalizar, trazer, agregar bastante valor também para o negócio, pensar, bom, será que não daria de talvez eu pensar que essas trufas poderiam ser lembrancinhas em uma festa, eu poder fornecer ali 300 trufas de uma vez só? Então, além de começar ali um negócio pequenininho, aquele trabalho de formiguinha mesmo, também pensar em prosperar como negócio, pensar também em agregar mais valor do que ele já tem. Até porque na prosperidade financeira é muito importante a gente ter ali uma consistência daquilo que a gente faz. E não apenas ficar fazendo um monte de coisa para buscar fazer dinheiro, que às vezes a gente pode até acabar assumindo um prejuízo fazendo isso. Então, sempre também buscando entender que você pode e é capaz de prosperar ainda mais. Isso é muito importante e tem bastante material legal ali que dá para buscar, que está disponível gratuitamente para você poder ter bastante ideias e os bons mecanismos para poder fazer isso. Inclusive, essa revista que a gente está oferecendo para você aí do outro lado, a revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Até a gente comentou um pouquinho antes ali sobre o apego ao dinheiro e tudo mais. Uma das perguntas que a revista vem respondendo aqui também, né? Ser rico é pecado? Né? Você vai entender quais são os planos de Deus para a sua vida financeira. Né? A gente fica pensando, não, ser rico é pecado, não quero ser rico, não vou ser rico porque ser rico é pecado, né? Traz aqui, ó, como sair do vermelho passo a passo para dar adeus às dívidas e sonhando alto, né? Você que deseja ter a sua casa própria, viajar, tá em paz com a vida financeira, esse material vai te ajudar e muito, tá bom? E o melhor de tudo, como a gente já comentou, é gratuito.
entre em contato com a gente agora pelo WhatsApp que você já conhece, está aí na sua tela. 12 98244 4449 e peça sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Essa aqui já tem dono, viu? Essa aqui é sua, meu amigo. Obrigado. Aí, ó. E depois já trago uma outra aqui para Laura também, tá bom? Esse material já é para você e para sua família. E como tem sido para você, Tiago, entender que você é o provedor da casa, você já falou, né, dos desafios ali e até mesmo algumas preocupações que vêm do trabalho informal. Puxa, mas e se eu adoecer? E se der algum problema, tal? Vem essas preocupações à mente, não vem? Ah, vem, com certeza. Porque é que nem eu estava explicando, né? A gente, quando é informal, muitas das vezes a gente fica ali meio que se resguardando e também vem os pensamentos, né? Se amanhã eu ficar doente, Sim. Como que eu vou fazer? Né? Como que a gente vai estar fazendo para poder trazer essa providência para dentro da casa? Então, bate sim esses pensamentos, né? Esses medos. Então, a gente vai lutando de alguma maneira para poder Mas, conseguir Tiago, sair, né? você tem vontade de voltar a trabalhar com carteira assinada, um trabalho fixo, com um salário fixo? É alguma coisa que você cogita, trabalha, ou apesar de lidar com essas inseguranças, você se mantém seguro de que o que você está fazendo hoje ainda é o melhor a ser feito? Sim, eu tenho vontade não assim de trabalhar registrado CLT, né? Eu até estou terminando, eu estou estudando, estou me formando analista de licitações, mas a minha vontade é o quê? É trabalhar consultoria de empresas, né, prospectar clientes, tal, trabalhar, montar uma empresa para mim. Sim. E assim, mas no momento eu ainda prefiro continuar, tanto que eu mesmo trabalhando vendendo as trufas, eu arrumei serviço registrado. Aí mesmo assim, eu trabalhando registrado, eu ainda voltava à noite, vendia as trufas para não perder ali o meu ponto, o meu cantinho, porque eu sabia que se algo desse errado no CLT, eu tinha aonde me resguardar. E foi o que aconteceu. Eu trabalhando, fui despedido, né? Aí eu falei, opa, eu já sei que onde eu vou continuar trazendo a providência que é ali. Um homem inteligente, não é? E que está continuamente buscando conhecimento e já tem um projeto de vida, vamos dizer assim. Isso é um diferencial que se vê em alguém que não se acomoda, mas pensa, eu sou capaz, vou estudar, vou pensar melhor de como eu vou trazer para minha família o sustento e para minha dignidade também, né? Porque a gente está toda hora falando do sustento, até mesmo quando a gente fala de prosperidade financeira, inclui-se aqui a dignidade humana, da sua utilidade, da sua capacidade de construir, de fazer, de se ver alguém capaz de ir além do que simplesmente a situação te impõe. Não é, Laura? Exatamente. E até eu reforço isso que a Darleide falou, Laura, que nesse ponto, né, dele estar estudando, a esposa dele também, né, ela está terminando a faculdade, está fazendo estágio já na área de educação. Que legal. Então é uma família que está um projeto, um propósito de vida, né, Darleide e Laura. Sim, e esse é o caminho da prosperidade. Isso é o prosperar. A gente vai viver ali aqueles momentos da vida de maiores desafios e que muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou vivendo isso? Mas olha o quanto você se fortaleceu. Ao ponto de anteriormente até tinha ali uma vergonha e hoje já vê, bom, ali é o meu cantinho já, eu tenho ali o meu ponto que talvez tenham pessoas que até esperam te encontrar ali. Então isso é cruzar fronteiras e isso é prosperar. E de fato, buscar ali se instruir, capacitação, buscar caminhos para ser mais formal é muito importante porque a vida financeira, com dignidade, com prosperidade, ela precisa ser viver o presente feliz e um futuro edificante, até porque um futuro edificante torna o presente mais feliz. Então isso é muito importante, a gente entender que precisa atender o hoje, mas também não comprometer o futuro e até edificar um futuro melhor. Perfeito. Tiago, sua história tenho certeza de que está motivando muita gente que está lá do outro lado, assim como traz motivação para a gente também, da confiança em Deus, da luta por aquilo que você, por um ideal que você colocou
para você e para sua família. E que Deus continue, meu amigo, te abençoando grandemente, você e a sua família. E que a cada dia aí você continue sentindo a mão de Deus cuidando e protegendo você e a família. Amém. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta por aqui, naquele momento que a gente chama de Na Prática, onde a gente vai pegar algumas dicas aqui também. A Laura vai trazer alguns passo a passo aí, bem dentro disso que a gente ouviu o Tiago falando, né? O que eu quero, primeiro de tudo, você entender o que você quer para a sua vida, para a sua família e o que você precisa fazer também. Então não sai daí, é rapidinho, a gente volta já. Bora então para aquele momento Na Prática. Estamos falando hoje sobre trabalho informal, né? E as suas dificuldades também. A gente vai trazer agora, no momento Na Prática, aquele... não é checklist, mas sim um passo a passo de como você fazer para colocar primeiro uma meta, né? O que você quer e o que você precisa fazer até chegar lá. Eu achei sensacional a história aqui do Tiago e de como ele foi, né, Darleide, colocando ali as metas e tal, terminando a faculdade dele, a esposa também concluindo a faculdade, tem 3 filhos. E eu penso até nos filhos dele, vendo essa motivação toda dos pais e não desistindo de estudar, de continuar levando a vida e os sonhos avante. Sem romantizar em nenhum momento. É muito desafiador, mas Total. O que não é desafiador para todos nós? Pensou em desistir em alguns momentos? Claro, como muitas outras pessoas pensam em desistir todos os dias, de pegar um ônibus para ir para o seu trabalho e ganhar um salário mínimo e muitas vezes ao final do dia está cansado, muitas vezes passando por outras tantas dificuldades na vida, mas o que nós queremos é que você perceba que mesmo diante de uma situação adversa, você pode repensar, reorganizar, como é que a gente diz da rota? Recalcular a rota e não desistir de aprender, de estudar, de buscar conhecimento. E hoje nós temos aqui a Laura, que nos está ajudando a pensar caminhos nessa prosperidade, nesse cuidado com as finanças, com a família, com a vida, com a dignidade no que diz respeito às finanças. Vamos agora então para o que nós chamamos, Laura, de Na Prática, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Vamos ao primeiro item então? Sair do trabalho, onde eu quero chegar? Sair do trabalho informal. E o que eu preciso fazer? Buscar formalização como MEI ou emprego CLT. Como é que é esse ciclo? Então, como que funciona esse ciclo? Quando nós estamos num trabalho informal, é preciso entender qual é o propósito daquele trabalho. É atravessar ali uma fronteira ou eu tenho ali de fato uma intenção de construção de um negócio? Caso seja atravessar uma fronteira e se busque um emprego CLT, tem que também destinar ali um tempo para poder buscar emprego. E nesse tempo é buscar as plataformas que poderiam ajudar, buscar também quais são as formas de acessar essas vagas de emprego, quais são as assistências que existem para conseguir emprego, quais são as capacitações técnicas que precisam também para isso e tratar o procurar emprego como se fosse trabalho. Então, assim, o meu trabalho hoje é procurar um emprego. E no caso de quem está querendo construir um negócio, é muito importante fazer a formalização, pelo menos através do microempreendedor individual, que foi criado com esse objetivo de formalizar aqueles trabalhos e serviços gerais que não eram formalizados, como é o caso ali da cabeleireira, do barbeiro, que em grande maioria, antes da criação do MEI, eles não se formalizavam. Mas também eu vejo que o MEI, ele foi criado também para criar ali uma nova forma de contratação na modalidade de pessoa jurídica. Então também houve isso, pessoas que hoje trabalham, praticamente têm um vínculo empregatício, mas recebem como se fosse um prestador de serviço. Isso tem muitos questionamentos frente a isso, mas primeiramente tenha um objetivo claro daquilo que você quer. Você quer exercer um trabalho CLT cumprindo uma função ou você quer abrir um negócio? Se você quer cumprir uma função, entenda, procurar emprego é trabalho. Dá trabalho procurar trabalho, então trate como trabalho. Levante-se, se arrume, crie uma rotina, cumpra uma carga horária de procurar emprego e, claro, no caso de construção de um negócio, busque sim a formalização, começando fazendo o seu cadastro como microempreendedor individual, que é um cadastro feito de forma gratuita, o CNPJ sai de forma instantânea e aquela contribuição mensal que você faz é também já para você poder pagar o seu INSS. Na busca de um emprego,
vão ouvir muitos nãos, né? Mas é aquela história, a cada não que você leva, fique animado porque o sim está cada vez mais perto também, viu? Então, se é isso que você quer, uma oportunidade de emprego como CLT, como ela trouxe, é isso, separar um dia ou horas do seu dia para poder se dedicar a isso. E é legal, né? A gente colocar isso daí como metas. E interessante o que a Laura diz, né, sobre procurar trabalho. É um trabalho, leve a sério certeza. como trabalho. Se arrumar, separar as horas que você vai dedicar para buscar emprego com cara e coragem. Né? E até mesmo para quem quer, não, eu não quero ser CLT, eu quero continuar nessa minha área. Aí tem os passos para seguir também, né? Dentro desse trabalho, não é só produzir, vender e pronto, já estou com dinheiro, é isso que eu quero para a vida toda. Não, aí tem um passo a passo ali também, você separar um tempo para aprender mais dentro dessa sua área, né? Se são receitas, novas receitas, ou até mesmo conhecer o mercado de trabalho, que acho que é um dos passos que a gente vai seguir agora para o próximo ali também, conhecer. Eu acho que a gente está falando, então, de estudar, se preparar, porque, por exemplo, não sei se você vai confirmar como especialista, mas eu ouço notícias de que há vagas de emprego, mas não encontram profissionais capacitados para preenchê-las. Se para vagas de trabalho formal faltam profissionais qualificados, imagine que essa desqualificação vai aparecer também, mesmo entre aqueles que querem empreender, que podem ter sido motivados por uma história de sucesso, por essa ideia de buscar crescer, porque você não vai ter patrão, você não vai ter horário para chegar e para sair, não vai ter bater cartão, mas isso é muito mais exigente do que muitas vezes ter o seu trabalho formal. Mas o que eu quero dizer nesse momento é assim, é que falta muita qualificação, não é? Falta bastante e exatamente nos dois lugares, tanto em quem busca um trabalho formal, como para aqueles que buscam também empreender. Quantas pessoas buscam, às vezes, prestação de serviço e não conseguem um bom prestador de serviço. E é algo que um bom prestador de serviço, fazendo ali um bom negócio, ele teria ali uma agenda cheia de trabalho para poder ser feito, assim como também nas empresas. Olha que interessante, como que é importante esse trabalho também da gente olhar da questão da dignidade, da honestidade, da retidão. Muitas empresas preferem pessoas de confiança, pessoas comprometidas, do que, de fato, pessoas que já sejam qualificadas tecnicamente. Por quê? Porque muitas vezes essa questão de valores é algo que chega primeiro, né? Chega antes, exatamente. E precisa. E tendo valores, a pessoa vai querer dar o melhor e aprender mais e, enfim, a empresa ganha com isso, o funcionário, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então, muitas vezes a postura, o comprometimento, a honestidade, ela pode ter mais valor do que a capacitação técnica. A capacitação técnica vai sendo conquistada, mas para aquele que, além de ter se capacitado tecnicamente, seja uma pessoa com boa reputação, de confiança, ele vai criar sua rede de relacionamentos e não vai faltar trabalho para essa pessoa. Legal. Próximo passo aqui, vamos lá. Onde eu quero chegar? Ter mais clientes. O que eu preciso fazer? Investir em divulgação e atendimento ao cliente. Boa. Vamos ver. Essa questão do ter mais clientes é muito interessante, porque investir em divulgação tem uma vírgula. Porque a boa venda, a melhor divulgação é o tal do boca a boca, que é a indicação, é o testemunho de, olha, ali é bom, ali vale a pena. Então, na questão do ter mais clientes, eu vejo que a estratégia mais adequada é eu dar o meu melhor e eu buscar excelência naquilo que eu entrego. Ao passo que eu tenho excelência na minha entrega, até eu me torno um vendedor natural e consigo expandir a minha rede de clientes. E claro, na questão da divulgação, ela é importante, mas até que ponto também, às vezes, apenas a divulgação e eu, às vezes, não dar conta daquele número de clientes e aquilo vai manchar minha reputação. Então, é o conjunto, né? Exatamente. Então, concentre num bom atendimento para o cliente, um serviço ou um produto de excelência, porque o número de clientes ele vai aumentar
de forma natural, vai ser uma consequência também. É muito mais inteligente essa estratégia, né? Que adianta eu divulgar, aí na hora que eu comprar, na hora que eu buscar esse serviço, ele ser muito ruim. A minha propaganda negativa, porque eu farei... Eu farei? Não farei. Eu farei, me colocando no lugar do montante dos clientes, vai ser muito pior do que se você tivesse pouco cliente, porque o que pode acontecer é você acabar com o seu negócio, com suas próprias mãos, ou fazer mal feito, entregar mal feito, atender mal feito. Sabe, uma das coisas que mais me incomoda nos serviços oferecidos é a desqualificação no atendimento. Na chegada, na saída, o cuidado. É como muitas vezes você se sentir fazendo um favor e quase assim, você me desculpa por eu estar aqui comprando, me desculpa por eu solicitar o seu serviço, sério, não volto mais. Porque às vezes o que eu vejo até nesse ponto ali, de alguma pessoa que, vou pegar um emprego aqui até eu chegar lá onde eu quero, então conseguiu aquele emprego, faz de qualquer jeito, né? Porque não é isso que eu quero para minha vida, então vou fazer isso daqui até alcançar o que eu quero. Não, onde você tá, tem que brilhar ali, tem que dar o seu melhor, tem que ser luz ali, tem que florescer onde a gente estiver, né? Esse é e até nesse passo da divulgação e esse todo aqui, eu entendo que tem um passo a passo a se seguir, uma linha ali a seguir, porque se inverte a ordem, faz uma baita divulgação, por mais que o produto seja bom ou o serviço seja bom, faz uma grande divulgação, aí todo mundo quer. Aí não consegue entregar. Aí você não consegue entregar, né? Então primeiro ver, o que eu quero, né? Para poder estruturar primeiro, para daí fazer uma divulgação boa, né? E é uma jornada de muito aprendizado, porque é uma construção. O que existia num terreno antes de subir um prédio? Um buraco no chão. E às vezes fica muito tempo um buraco no chão. É verdade. Mas por quê? Porque na hora que o prédio aparece, ele está numa boa fundação e ele tem consistência, ele está firme. E às vezes, quando a gente está construindo um negócio, é essa sensação. A gente está trabalhando e só vê um buraco no chão, cadê o prédio? Mas a hora que ele levanta, ele está firme. É assim a vida, né? Você vê hoje a Laura é economista, mas era um buraco no chão quando ela estava estudando, cavando, se preparando, construindo. Aí hoje ela aparece, alguém olha dali e diz assim, olha, ela lá. Ou aquele fala 2, 3 línguas, e, olha, poliglota, mas houve um tempo que era um buraco no chão. Todo mundo se divertindo, passeando, fim de semana, praia e lá estudando, dia e noite estudando. Uma hora o prédio aparece. Então isso é uma dinâmica da vida, né? Exatamente. Planejamento. Vamos Cedro mais do aqui. Líbano. É cedro do Líbano. Primeiro raízes, depois cresce. Ai, é isso. Muito bom. Vamos mais um passo aqui, onde eu quero chegar, Binal. Garantir minha aposentadoria. E o que precisa ser feito? Contribuir para o INSS como contribuinte individual. Tá aí um grande ponto. É né? muito importante contribuir para o INSS e também pensar que a vida financeira serve para atender o hoje, as nossas necessidades, nossos objetivos e valores, porque o ser humano ele não veio só para sobreviver. A gente tem um significado mais elevado diante da vida. Então, sim, a questão financeira também é para atender coisas que são conectadas aos nossos valores. E, além disso, a gente tem que pensar na construção de patrimônio, porque patrimônio é o que me dá um futuro também confortável e traz segurança. Muitas vezes as pessoas acham, criam tabus mesmo em relação ao enriquecimento no sentido de prosperidade, não necessariamente do amor como dinheiro, como foi trazido, mas no momento em que a coisa aperta na família, quem segura as pontas são as famílias que têm mais patrimônio, que têm recurso financeiro, que têm condições financeiras de conseguir auxiliar ali aquela situação. E isso é muito comum, acho que todo mundo aqui tem um exemplo na família para contar de alguma coisa que aconteceu e que quem tem recurso é quem consegue atender. E Laurinha, é sabedoria, não é? Sabedoria. A palavra de Deus diz assim, vai aprender com as formigas preguiçosas. Há uma descrição que se faz sobre a vida das formigas em comunidade, porque ela se organiza para a próxima estação e para a próxima estação chegar, ela antes se previne guardando comida nas suas casinhas, Tem muitas né? histórias que a gente ouve para as crianças, inclusive, da formiga, e o outro bichinho lá estava de boa e a formiga trabalhando.
Aí quando veio o inverno, formiga tinha tudo. Exato, Me dá um pouquinho de nada. comida. Tem um livro da Mundo Cristão que trata sobre esse universo das formigas, de como é possível a gente aprender com aqueles bichinhos tão pequenininhos. E nós que fomos dotados de inteligência, de capacidades, de habilidades, dadas pelo próprio Deus, de quem nós somos imagem e semelhança, nós podemos aprender. Aliás, nós temos a melhor fonte de aprendizado, a própria Bíblia. E nós oferecemos para você educação financeira à luz da Bíblia. É só mandar uma mensagem agora no nosso WhatsApp, 98244-4449. Lembrando mais uma vez que nós não estamos vendendo para você. Você não vai desembolsar nenhum tostão para receber este material em casa. 98244-4449. Prosperidade financeira à luz da Bíblia, sendo educado pela palavra no Assim Diz o Senhor. Está aqui nas mãos do Abinal, tem até uma planilha, né? Pois é, eu abri justamente nas páginas ali onde tem as planilhas, para você colocar controle diário de gastos do mês. Enfim, você vai, até para quem está começando a empreender, enfim, tudo mais, você vai ter uma planilha excelente aqui, viu? Já para dar esse pontapé inicial. E o inicial. interessante, Binal, que não é somente assim umas listrinhas, umas linhas, uns quadradinhos para você preencher. Tem toda uma orientação aqui no rodapé dos grupos de gastos que você tem, as contas fixas, as contas que precisam ter a atenção mensal. E aí tem cada um dos grupos, que são vários aqui, vai te ajudando a organizar. Claro que muita gente pode fazer isso no Excel, no seu computador, mas outros ainda preferem ali à mão para enxergar, visualizar, planejar. E porque também tem muita gente que ainda não é dada à tecnologia, ao computador, ao Excel da vida. E até, Darlete, para quem gosta dos aplicativos, tem aqui também, ó, QR Code, tem aqui uma parte para você baixar aplicativos que vão te ajudar também nessa parte financeira, viu? Então, é um material completo, você vai entender muito bem, tá bem explicadinho, para você já aprender aí a lidar com as suas finanças, sobre essa gordurinha, né, que a gente fala que tem que ter, aquela rendinha extra, aquela emergência, que hoje em dia o que mais os acontece... cuidados com os gastos pequenininhos, né? Há dados de que assim, quando se faz uma soma do que se gastou com as trufas, com Tiago, é que assim... Vamos pegar outro exemplo, então. Eu vou pegar outro exemplo, desculpa aí. Sei lá, às vezes a coxinha que você comprou lá, não sei o quê, todo dia. O bombom, aí você pensa, não, é só um bombom. Mas no final do mês pode dar um baita de um prejuízo. Todo dia. Somado a outros custos envolvidos na vida. Não é? O pequenininho ele não pode ser subestimado nem no gasto e nem também no poupar. De achar que o pouquinho não vai chegar em nada, de pouquinho em pouquinho a gente tem muito. Assim como de pouquinho em pouquinho é muito. Mas claro, a gente para trazer vários exemplos, quer não subestimar a importância de ir no mercado, aproveitar quando realmente está em promoção mesmo. O dia certo de fazer as compras. O dia certo, às vezes se juntar com outras pessoas da família para comprar no atacado e depois dividir. Então, poder levar numa quantidade maior aqueles alimentos que não são perecíveis. Então, são pequenas coisinhas, às vezes também dividir o carro para ir em um carro só. E de barriga cheia, né? E de barriga cheia para mais. Evitar crianças nos supermercados com fome, choramingando, levar com fins de educar também, né? Isso pode. E anotar os preços que estavam na prateleira, porque muitas vezes a gente vai passar o produto e o preço está diferente. Então, é verdade. Questione isso. E eu vejo ali, leva 3, paga tanto. Aí chega no caixa, eu vejo ali, o desconto veio ou não veio? Se veio o desconto. E mesmo sendo ali R$3, R$5 no mês, isso faz muita diferença. E a gente colocando no ano, gente, é um valor ainda. alto. Exatamente. O papel higiênico lá, exemplo, né? O papel higiênico, tal marca. Tem marcas boas e baratas, enfim, você vai... E até o uso, o gasto, sei lá, desnecessário em algumas coisas. E aí você vai somando aquilo no final do ano, dá R$200, não sei quanto, né? É R$10 no mês. Vamos ao último tópico. Perdão, amigo. Não foi. Vamos ao último tópico por aqui, ó. Onde eu quero chegar? Ter mais tempo para minha família. Organizar. E o que eu preciso fazer? Organizar uma rotina para equilibrar trabalho e vida pessoal. Amiga, é que assim, nós vivemos num redemoinho, num turbilhão de dificuldades que nós próprios cavamos com as próprias mãos ou nos permitimos viver. Porque nós temos bom tempo. Em comparação com as nossas avós, que tinham um dia inteiro lavando roupa, passando, lavando. Hoje a gente tem até máquina de passar roupa, que é aquela a vapor, né? Não é? Ou seja, ganha tempo. Tem para lavar louça, tem para lavar roupa, tem... Entendeu? Então, mas assim, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Mas enfim,
eu vejo que existe uma falta de consciência em relação ao tempo, de simplesmente tomar ali decisões diárias e cotidianas sem pensar. Então, assim, às vezes a pessoa chega em casa e liga a TV e ela nem pensou, ela só... E é por um hábito, quase que é um impulso que ela tem de fazer isso. Então, às vezes é de começar a ser mais consciente em relação ao comportamento que vai moldando os nossos hábitos e que vão fazendo com que a gente tenha a vida que a gente quer viver. A nossa vida, a nossa realidade hoje, ela nada mais é do que um resultado de uma sequência de hábitos. Voltamos para o pequenininho, a formiguinha que é de pouquinho em pouquinho, a nossa vida de hoje é um reflexo dos nossos hábitos. Então, tanto ali na questão da questão da nossa alimentação, das nossas práticas de atividade, na família precisaria ter uma intenção ali de esse momento a gente vai ficar junto, a gente vai fazer alguma coisa juntos. Mesmo que seja preencher a planilha juntos. Sabe, eu vejo que abrir a planilha juntos e as crianças poderem pintar a revista, enquanto isso envolve a família, isso é ter tempo de qualidade, porque também o que tem sequestrado o tempo tem sido as redes sociais, os aplicativos, que tem feito com que as pessoas também consumissem muito mais. Puxa. E muito dos baratinhos. Os produtos, né? De pouquinho, e por um hábito. Todo dia a pessoa tem o hábito de entrar no aplicativo de compra. E muitos não têm o hábito de entrar na conta bancária e ver o quanto gastou no dia, se tem alguma tarifa indevida, se teve alguma cobrança ali que ela nem sabe o que está sendo feita, mas ali o aplicativo, às vezes, de compra, ela abre todo dia e eles, inclusive, colocam até um check-in que te presenteia com algum bônus ou uma moedinha virtual. Ai, que ódio. Pra ter Aí você esse põe lá hábito. seu e-mail uma vez na vida, que nunca mais, para até você desabilitar, para você procurar o botãozinho de desabilitar, de continuar recebendo aqueles e-mails, você põe uma lupa assim onde é que está, né? E aí vem um novo monstro aí pela frente, que é uma nova modalidade da TV, Sim, em que será, 3.0, enquanto você está assistindo o que você está assistindo, vai aparecer ali toda hora um QR Code para você comprar imediatamente um objeto, a roupa da atriz. Imagina Exato. onde que a gente vai parar. Hoje já tem essa possibilidade na internet e tal, mas a televisão 3.0, com essa facilidade, ou seja, tudo está montado para engolir o nosso dinheirinho. E dinheirinho que muitas vezes a gente nem tem. Então, se você não cuidar do seu emocional, se você não cuidar das suas relações familiares, se você não cuidar da sua saúde, para você ter estrutura mental, física, espiritual, de você resistir a tantas tentações, às vezes eu vou numa loja e a moça assim, olha, tem aqui um valor que foi da última compra, como é que a gente chama aquele cashback, né? Tem o cashback, olha, a senhora vai levar hoje. Menina, para de me tentar. Já outro dia, como ela já é mais próxima, ela fala assim, vai de reto. Ela dá risada. E essa é a questão da intenção também. Já eu vou comprar algo, eu penso antes, quanto que eu vou gastar com isso? Será que eu preciso mesmo? Será que eu cheguei a... Eu até falo, bom, será que não faria sentido na hora de fazer as compras do que falta em casa? E se eu fizer uma lista do que eu já tenho dentro de casa, será que eu não vejo que eu consigo fazer uma refeição com algumas coisas que já tem em casa e que eu comprei que eu esqueci, porque eu vi uma receita que eu ia fazer e não fiz. Então tem esses hábitos que a gente tem e que quando vê tem muito estoque dentro de casa que a gente não olha, que não aproveita. E um ponto do onde vamos chegar, onde estamos, porque 47% da população brasileira está inadimplente. O que é inadimplente? Deve e não consegue pagar. Uau. Então, os aplicativos, a internet, colocou as famílias numa situação de muita preocupação por conta das apostas e por conta também da facilidade de empréstimos. Então, o oferecimento de empréstimos, assim, deslanchou, ele é feito de forma muito mais fácil e não existe uma consciência, uma orientação para entender de que o crédito, ele deve ser acessado de forma consciente e de forma responsável e não para acontecer dessa forma que infelizmente trouxe um cenário muito preocupante para as famílias, por isso eu parabenizo a iniciativa de vocês de trazer educação financeira, porque as famílias estão precisando muito. Verdade. Um cartão de crédito que chega lá que é o dobro do valor que você ganha. É presente de Deus, cuidado. Vamos para o intervalo? É rapidinho, daqui a pouco já estamos de volta com a sua interação, inclusive, hein? Aparecendo aqui na tela. A gente volta já. Quando o assunto é finanças, a gente fica pensando, né? Pensando, repensando e até mesmo a gente fica imaginando o que Deus pensa sobre isso.
sobre as finanças, sobre os gastos, sobre onde estou empregando o meu dinheiro. Porque assim, a gente entendendo que tudo vem de Deus, todos os recursos que a gente tem vêm de Deus. A nossa saúde é Ele que nos concede para poder trabalhar, não é mesmo? O trabalho é Ele quem proporciona para a gente. O dinheiro é Ele que proporciona para a gente também. E por que a gente não retribuir, né, as outras pessoas das bênçãos que nós estamos recebendo de Deus? Como, por exemplo, um programa como esse que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, através dessa educação financeira, ajudando a pessoas terem uma vida mais, quem sabe, mais tranquila ou em paz, né, com o dinheiro. Mas a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela traz para você materiais como esse que a gente está enviando hoje gratuitamente, a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. A gente envia gratuitamente porque pessoas que acreditam na missão da Novo Tempo, que acreditam em todo esse propósito maior por trás disso, nos ajudam, nos apoiam financeiramente. E é graças aos Anjos da Esperança que a gente pode produzir programas como esse, ter uma rede de televisão, de rádio, ter um departamento de web, da Escola Bíblica que produz materiais como esse. E carinhosamente a gente chama esses amigos queridos de Anjos da Esperança. Eu deixo aqui a nossa gratidão a você que tem feito a diferença junto com a gente na vida de milhares de pessoas e convido para aqueles que também não fazem parte ainda, para que façam parte desse que é um ministério. E se você já foi abençoado, chegou o momento de abençoar a vida de outras pessoas também. Que tal, hein? Ser um anjo da esperança. Fazer a sua doação de qualquer valor. É o que você sentir no seu coração, tá bom? Por exemplo, você que vai doar R$10, tá? Doando R$10, a gente consegue produzir e enviar 2 revistas como essa. São 2 famílias sendo abençoadas e podendo compartilhar essa bênção com outras pessoas. Você que doa R$5 é uma revista, doa 50, enfim, quanto você puder. Fica aqui esse nosso convite para você se tornar um anjo da esperança. Quer saber mais? Você pode entrar em contato com a gente. Pode mandar mensagem no WhatsApp 12981766630 ou mesmo você pode agora mesmo fazer a sua doação através do Pix, que a chave é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Quanto você puder, quanto você sentir no seu coração, ajude a manter a Rede Novo Tempo de Comunicação também, tá bom? Vamos de interação por agora? Vamos saber da Patrícia Nogueira de Campinas. Trabalhei como manicure em casa durante um bom tempo, antes de conseguir um emprego fixo. Era cansativo, mas me deu autonomia e ajudou muito na renda da família. Esse é o testemunho dela. E até se ela, com certeza, se ela quisesse continuar como manicure, ela conseguiria até agregar outros serviços ali para poder aumentar o valor que ela ganhava em cada casa que ela iria. Muito bom. Quem mais chega pra gente? Carolina Alves, de João Pessoa, na Paraíba. Que legal. Eu fazia bolos e doces para vender no bairro quando fiquei desempregada. Foi dali que nasceu o sonho de abrir meu próprio ateliê de confeitaria. Ih, coisa boa, hein? Mas estou enfrentando novas dificuldades para formalizar meu ateliê. Alguma dica para esse começo? Olha aí, agora é contigo, viu? Com certeza, muitas dicas. Ela consegue buscar apoio em algumas plataformas que oferecem gratuitamente apoio a esse pequeno empreendedor. O próprio Sebrae, né? Os próprios Sebrae, ele oferece muito apoio para esse tipo de empreendedor que é menor. Sempre a regra de ouro é separar as contas da casa, das finanças da empresa e já começar em como que ela vai formalizar a estrutura dessa organização. Todo negócio, mesmo sendo pequenininho, veja ele como algo grande. Entenda que ele precisa ter uma organização, ele precisa ter regras, ele precisa ter um direcionamento. E mais uma coisa, lembre-se, quanto mais famosa você for ficando como confeiteira, quanto mais você for ganhando visibilidade, você pode também começar a vender o seu conhecimento. Então, muitas vezes o pessoal que se envolve com a confeitaria, eles às vezes enfrentam um impasse de, bom, agora eu não dou mais tanto conta de produzir tantos bolos, ou às vezes eu fico um pouco mais cansada. Começa também a pensar que, bom, eu vou fazer algo tão bom, tão legal, que em algum momento até as pessoas vão querer aprender comigo, com a minha experiência, com a minha trajetória. Então, mesmo um negócio que nem exista,
imagine ele como algo grande e estruture essa empresa como algo grande, porque é isso que de fato separa aquele empreendedor que vai ficando enrolado, não conseguir uma consistência daquele que desponta e deslancha. Está muito relacionado a como a gente enxerga na formalização dos processos dentro daquele negócio, já enxergando como se fosse uma grande corporação. Não subestime a sua capacidade, que tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer. Muito bom. E esse ponto que você trouxe aí, né? Chegar a um ponto em que a pessoa está passando o conhecimento dela para outras, e tem as plataformas aí para poder ajudar de várias formas também, né? Ou fazendo e-books, ou mesmo vídeo aulas e tal, colocando nas plataformas, legal. Dá para expandir. Sem sair de casa mesmo, dá para expandir. E, gente, o Sebrae é o que há. Sebrae oferece para todos os nichos, do começo, quem já está mais avançado no seu processo. Nós já fizemos aqui alguns programas com representantes importantes do Sebrae para nos dar a segurança de que ali se faz um trabalho de atendimento a um público, a este público em especial, mas de muito alto nível. Se eu fosse você, me aproveitaria melhor do Sebrae aí da sua cidade. Procura o que você acha, tá? Vamos então agora saber da Tereza, lá de Recife. Ela diz: trabalho como diarista há anos e nunca consegui me formalizar. Queria saber se vale a pena abrir um MEI nesse caso. Vale a pena, sim. Vale a pena abrir um MEI, vale a pena você se formalizar, que assim você está contribuindo para o INSS, você consegue ser ali uma prestadora de serviço ali e conseguindo ali fazer com que você declare aquele valor, havendo a possibilidade de ter acesso à sua aposentadoria depois. Então, nesse caso, vale a pena. Eu, até mesmo para esse caso dela, eu também buscaria talvez ajuda em uma plataforma com essa intenção de eu quero me profissionalizar e, volto a dizer, você pode até talvez encontrar ali uma metodologia de limpeza, buscar conhecimento em relação a uma boa limpeza e montar um time. Então, isso também é possível. Tem uma equipe de limpeza. Vai na casa em 1 hora, deixou tudo em dia, vai para a próxima e tem até outras pessoas trabalhando junto com ela. E essas equipes têm os kits deles que já chegam nas casas, já limpa, faz tudo rapidinho. Junto manutencista, às vezes tem que apertar um parafuso, tem que já fazer uma manutenção mais... Pensar longe. Com certeza. Legal. Lembrando que quem oferece um trabalho de maior excelência pode cobrar mais caro. Claro. Então, muitas vezes você cobra mais barato, achando que vai ter mais clientes, isso vai te trazer mais renda, mas muitas vezes é oferecendo um trabalho de excelência que você pode cobrar um pouco mais, porque você se diferencia dos demais, portanto, cobrando mais, pode até trabalhar um pouco menos, não é? E lembrando também que a aposentadoria via INSS, esse seguro está garantido à medida que a gente contribui, mas há também quem possa pensar ou planejar ou buscar saber mais sobre previdência privada, que também é um caminho frente àquilo que você tem de planejamento para sua própria vida, não é? Bom lembrar disso também, que não há só o INSS também a se pensar. Mas assim, é tão pouco, acho que você citou inicialmente, é tão baixinho a contribuição em face do benefício que é ao final da vida com relação ao INSS, que é bom você considerar isso também, é pouco. Mas é que em face também de muitas vezes dificuldades financeiras, aquele pouco faz uma diferença, mas não abra mão. Não abra Laurinha, mão, obrigada, viu? Eu que agradeço, eu gostei bastante de participar aqui do programa com vocês, espero que tenha trazido aí uma mensagem positiva para o pessoal. Tá bom, meu amor, muito obrigada. Tá ali o Instagram dela, ó. Isso, Economista Laura, @Economista Laura. Busque aí nas redes sociais e busque mais conhecimento com a Laura também, tá bom? Legal, obrigado mais uma vez, Laura. Obrigada também, gente, até a próxima. Obrigado. Sabe, muitas vezes nós vamos pensar nesse sentido sobre o qual nós trabalhamos ao longo do programa, pensando na sobrevivência. Mas eu também queria chamar você a pensar no quanto essa inteligência financeira, a economia, o planejamento, o próprio trabalho feito com excelência para entregar o melhor também tem o significado de nós representarmos a Deus. Nós devemos fazer aquilo que vem às nossas mãos com as nossas forças e quando faltarem as nossas forças, que contemos com a força de Deus para nós entregarmos aquilo que o Espírito de Deus, com a inteligência do céu, nos faça
operar de modo a sermos abençoadores a outras pessoas também. Que o nosso dinheiro não seja para apenas a nossa manutenção, o nosso consumo, para nós construirmos patrimônio. Lembre-se, uma das principais histórias de alguém que se relacionou com Jesus foi de um homem muito rico, mas de tamanha riqueza, ele abriu mão da pátria celestial, abriu mão de caminhar com Jesus. Que nada neste mundo nos separe de caminharmos lado a lado com Jesus. Nos lembrando de que aqueles que têm mais, tenham em vista dividir com os que não têm ou com o que pouco têm. Jesus, no seu ministério, era ajudado por mulheres, e Lucas fez questão de escrever isto, de que Jesus era ajudado por mulheres que tinham posses, que apoiavam o ministério de Jesus. Aquelas mulheres não estavam somente em busca da bênção que Jesus Cristo poderia dar, mas elas estavam na companhia de Jesus, entregando aquilo que já haviam recebido do próprio Deus. A questão que a gente precisa findar aqui refletindo é, com seus ganhos, com o que você tem, com seu patrimônio, com o que você está construindo, com seu planejamento de vida, o que você pretende? É só para você? Tem alguém mais na sua religião? Tem alguém mais na sua história? Tem alguém mais à sua volta? Que não seja o amor ao dinheiro que te separe do amor de Deus, mas que seja o dinheiro capaz de ser um instrumento de agregar, de fortalecer, de abençoar, de trazer vida e dignidade a outras pessoas por meio daquilo que o Senhor tem dado a você. Deus te abençoe nessa compreensão. Que tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças e faça para a glória de Deus. Que cave o tesouro celestial, que cave o tesouro da graça se movendo em te fazer viver para glorificar aquele que te deu tudo. E nele não temos falta alguma. Um abraço, obrigada pela sua companhia e estamos juntos no mais um Entre Família. O próximo que há de ser feito com muito carinho também. Se Deus quiser, hein? Aproveitando para reforçar sua revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Vai de presente para você, tá bom? Entre em contato com a gente agora, WhatsApp 129-8244-4449. Peça esse material e a gente envia para você. Aqui você vai encontrar muitas formas de você entender mais o plano, o propósito de Deus para sua vida. Ser rico é pecado, não é pecado? Pois é. E não é, né? Trouxe, não é pecado. Darleide bem trouxe aqui, né? Onde está o seu coração? Ser sovino é pecado. É. Ser apegado ao dinheiro é pecado. Grudar demais. Mas, ó, Darleide, essa revista aqui, ó, tem mais uma que é presente. Eu já dei uma pro Tiago, né? Mas essa daqui é da Laura. Laura, pra você, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. E fica de presente, tá bom? Obrigada. E se você quer a sua também, entre em contato com a gente, tá bom? A gente envia gratuitamente. E a gente se encontra, Beijo, meus amores. Até o próximo por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E vida e saúde coladinho com a gente, hein? Valeu, gente. Tchau. Tchau.